O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, existe um detalhe em todo esse relato da parábola do bom samaritano que acaba passando um pouco desapercebido pela gente, mas quando a gente se dá conta, ele muda e, por assim dizer, vira de cabeça para baixo essa parábola. Porque vejam que esse mestre da lei, ele chega para Jesus com o típico pensamento, a típica mentalidade moralista. O que quer dizer mentalidade moralista? Quer dizer aquele que consegue a salvação pelas próprias forças, graças ao próprio esforço, graças à própria perfeição, à própria justiça. Então, o tempo todo, ele pensa dessa maneira. A própria pergunta dele para Jesus, inicial, ela tem essa marca da autossalvação, do moralismo. Ele pergunta: o que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? Vejam que pergunta contraditória,
Porque para a gente receber uma herança, a gente não precisa fazer nada. A gente só precisa ser filho. É só isso, não tem nada que ver com fazer, mas com ser. Então, já a pergunta começa toda errada. O que eu tenho que fazer para receber uma herança? E Jesus pergunta devolve a pergunta para esse mestre. Já que ele é um mestre da lei, Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Como é que você lê ela? E o mestre dá uma ótima pergunta, porque ele acerta justamente com o núcleo da lei antiga, da lei de Israel: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus dá os parabéns para ele, mas ele continua querendo encontrar a justiça pelas próprias mãos, e o texto de Lucas diz explicitamente isso, né? Mas ele, querendo justificar-se, pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Quer dizer, para quem que eu devo fazer o bem? Aquilo, na época de Jesus, era um contínuo motivo de discussão. Uns achavam que o próximo era apenas o israelita, o judeu. Para outros isso não bastava ser judeu, tinha que ser um judeu bom, observante da lei. Um judeu mau já não era o meu próximo. Então, existia toda essa pergunta, e é aqui onde Jesus inverte todas as coisas. E se a gente prestar atenção, no final da parábola, Jesus faz essa pergunta: quem, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele não pergunta quem foi o próximo para quem esse homem ferido foi o próximo. Porque a lei diz amar o próximo. Então, um dos três tinha que amar o homem ferido. Jesus inverte a pergunta. Ele pergunta: quem foi o próximo do homem ferido? Qual dos três foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Quer dizer, o meu próximo não é em primeiro lugar aquele para quem eu faço um bem, mas o meu próximo é em primeiro lugar aquele que me fez um bem. E quem é o próximo que está oculto aqui nessa parábola? Aquele que chegou perto de mim, me viu ferido, me viu machucado, me viu quase morto, me curou, me devolveu a vida. Esse é Jesus Cristo. E essa, irmãos e irmãs, é a leitura e a interpretação que os padres da igreja deram para essa parábola. Eles entenderam que Jesus, nessa parábola, estava falando da história da salvação. Então, eles veem nesse homem que vai de Jerusalém para Jericó a imagem de toda a humanidade. Jerusalém, na Bíblia, a cidade santa, a cidade da paz, Jerusalém, Salém, quer dizer paz. E Jericó, a cidade maldita, a cidade amaldiçoada, a cidade que foi destruída, derrubada, e que Deus proibiu que ela fosse reconstruída. Então, é interessante que na geografia da Terra Santa, existe uma descida de 1000 metros entre Jerusalém e Jericó. Jerusalém 600 metros acima do mar,
Jericó, 400 metros abaixo do nível do mar, dos lugares mais baixos do planeta Terra, da parte seca do planeta. E os padres da igreja viam justamente isso, naquele homem que desce, que baixa, a humanidade toda baixando, descendo, decaindo do estado de graça, de amizade, no qual ela foi criada por Deus, para o estado do homem despojado, ferido, maltratado, quase morto. Porque ao nos afastar de Deus, caímos na mão dos assaltantes, quer dizer, de toda a realidade desse mundo e da realidade do maligno que comanda este mundo e que nos prometem uma falsa felicidade e nos deixam completamente empobrecidos, despojados e cobertos de ferida. Depois, os padres da igreja encontram também na figura do sacerdote e do levita um símbolo, o símbolo da religião antiga, ou seja, daquela realidade que parece ser de Deus, mas que não salva ninguém. Por que o sacerdote e o levita passaram adiante e não ajudaram o homem machucado? Na época de Jesus a resposta era óbvia, para a gente talvez não seja tão óbvia assim. Não é que eles eram os vilões, porque eles eram egoístas, porque eles só pensavam neles mesmos, não. Nem o sacerdote, nem o levita podiam chegar perto de um homem ensanguentado, porque isso tornava eles impuros e impedia eles de servirem no templo. O sacerdote e o levita serviam, trabalhavam no templo de Jerusalém. Se eles tocassem no sangue, segundo a lei antiga, eles já não poderiam trabalhar no templo, iam ter que fazer um longo, demorado, complicado ritual de purificação para estarem de novo aptos para trabalharem no templo. Então, eles ao verem aquele homem machucado, pensaram: sangue, não posso chegar perto, senão eu fico impuro. E assim é a religião antiga. A religião antiga que muitos ainda vivem, com essa mentalidade, ou seja, um lugar afastado de todo o pecado, de toda a dificuldade, de toda a impureza, um lugar que me mantém incontaminado, uma bolha na qual eu encontro um refúgio para toda a maldade do mundo, um momento em que eu me esqueço de tudo, que eu me alieno de tudo. Então, nem o sacerdote, nem o levita, que simbolizam a religião antiga, a velha aliança, a mentalidade religiosa antiga, não podem dar uma resposta para a humanidade caída, enganada, roubada, ferida. Mas vem um terceiro personagem, o samaritano. É interessante que no Evangelho segundo São João, quando Jesus entra em discussão com esses sacerdotes, com esses levitas, com esses doutores da lei, lá pelas tantas, eles começam a insultar Jesus. E um dos insultos que eles lançam para ele é: agora sabemos que tu és um samaritano. Para um judeu, o pior xingamento era chamar alguém de samaritano, que é chamar alguém de herege, alguém que não segue a religião como devia seguir. E assim como Jesus foi tratado, condenado como blasfemo, como herege, pela
religião antiga, pelo judaísmo. Então, Jesus realmente é a figura do samaritano. Ele se inclina, chega perto do homem ferido. Cristo se encarna, assume a nossa humanidade, assume a nossa condição humana, não da maneira como ela saiu das mãos do Pai, mas da maneira como ela ficou machucada depois do pecado, sujeita à morte, sujeita ao sofrimento. Foi esse o chegar perto de nós. Jesus chega tão perto das nossas feridas e assume as nossas feridas de uma forma tão perfeita que Ele aparece diante dos nossos olhos como o homem ferido, o homem das dores. E é assim como nós contemplamos Jesus Cristo na cruz. Dessa mesma forma como Ele pinta o samaritano, nu, coberto de feridas, morto por causa dos nossos pecados. Então, esse é o samaritano que chega perto de nós. Os padres da igreja também viam nesse ato de lavar, curar as feridas, derramar sobre elas o vinho, o óleo, o sinal dos sacramentos, principalmente os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, o crisma, a Eucaristia, que nos dão uma nova vida, nos curam e nos restabelecem. E depois esse samaritano entrega esse homem para uma pousada, uma hospedaria. Em grego tem o nome interessante, quer dizer, se a gente fosse traduzir literalmente seria o lugar que acolhe a todos. Qual é esse lugar que acolhe a todos? No qual Cristo confia as pessoas feridas, machucadas pelo mundo, pelo demônio. Esse lugar é a Santa Igreja. E aqui vem essa promessa bonita que Cristo faz para a sua igreja. Diz assim: quando eu voltar, aqui se referindo à volta de Cristo nos últimos tempos, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Então, a quem Jesus confia o machucado, o ferido, o empobrecido, o maltratado, o jogado na beira da estrada, o desprezado por todos, Ele encomenda a sua igreja. E é em nome dele que a igreja cura as feridas de toda a humanidade e faz com que a humanidade experimente a nova vida, a ressurreição, a vida de ressuscitados. Então, irmãos e irmãs, Cristo é o nosso próximo, é aquele que chegou perto de nós. O teu próximo não é aquele que chega perto de ti, é aquele de quem você chega perto. E você chega perto porque você e Cristo são um só. Aqui São Paulo fala sobre Jesus dizendo isso: Ele é a cabeça do corpo, isto é, a igreja. É em Cristo que nós nos tornamos próximos de toda pessoa ferida, de toda pessoa machucada. E nós podemos nos tornar próximos de toda pessoa ferida e machucada porque Ele nos curou, Ele nos salvou, Ele nos restabeleceu, Ele curou as nossas feridas. Ele nos deu a sua vida. E é por isso que nós podemos ser o bom samaritano para os nossos irmãos e irmãs. Vejam então, irmãos e irmãs, que o amor não tem como fonte a nós
A misericórdia não começa conosco, começa com Cristo. Ele nos amou, Ele teve misericórdia de nós, Ele nos curou, Ele nos deu a vida nova. E com essa vida nova, em união com Ele, nós podemos ser o bom samaritano para todos aqueles que nós vamos encontrando no nosso caminho. Vamos pedir a Jesus Cristo nessa Eucaristia a graça de nos unirmos cada vez mais a Ele, para que nós experimentemos no nosso coração o coração desse bom samaritano que passa pelos caminhos do mundo curando, ressuscitando, restabelecendo e incorporando a sua igreja, nosso Senhor Jesus Cristo.